Fala minha galerinha concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazito. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, novos conteúdos inteiramente grátis. Estou aqui contigo todos os dias para te mostrar o caminho para a sua aprovação em concurso público. Tamo junto? Beleza. Galera, tema do vídeo presente. A gente vai falar de ALESP, resolução 576 de 70, vulgo regimento interno. A gente vai para a nossa aula de número 8, tá? Comecemos no artigo 98, beleza? Então bora lá. Sessões, galera. Quais são os tipos de sessões na ALESP? Você tem a preparatória, precede de instalação, né, de cada sessão legislativa. Você tem a ordinária, que seria a comum, né? E você tem a extraordinária, que seriam em dias e horários diversos das ordinárias, e as solenes, grandes comemorações e homenagens. Tranquilo? Passamos para o parágrafo único. É interessante o parágrafo único, ele diz o seguinte, que as sessões solenes serão convocadas com observância no que couber em relação às sessões extraordinárias, tá legal? Show de bola. 99, galera, o que chama a atenção é o horário, tá? E, enfim, a duração que você vai perceber na sessão extraordinária, perdão. Ela começa às 14 horas e 30 minutos e termina às 19 horas. Qual é a composição da sessão ordinária? Então ela tem pequeno expediente, grande expediente, ordem do dia e explicação pessoal, tá? O presidente ele pode deixar de anunciar a ordem do dia às segundas e sextas-feiras. Por quê? Porque essas sessões são chamadas sessões de debates. Tranquilo, tá? O parágrafo 2º diz o seguinte, que as sessões deliberativas elas poderão ser prorrogadas por até 2 horas e meia para a apreciação da ordem do dia, beleza? O artigo 100, galera, vai falar da sessão extraordinária. Como que ela pode ser convocada, tá? Então ela pode ser pelo presidente de ofício ou pelos líderes em conjunto, tá? Não poderão ser convocadas mais de 2 sessões extraordinárias entre 2 ordinárias. Então, tipo assim, você tem uma ordinária, não pode ter 3 extraordinárias, só pode ter 2. Isso não se reflete se você tiver em regime de urgência ou de prioridade, cuja tramitação ela tem que ocorrer num prazo de 5 dias. Olha o prazo importante aí, beleza? O parágrafo 3º, galera, diz o seguinte, que só poderá ser realizada sessão extraordinária, tá? Se você tiver um interstício mínimo de 10 minutos, anota 10 minutos, após o término da sessão ordinária ou extraordinária anterior, tá bom? Então 10 minutinhos, né, de uma sessão para a outra. Artigo 101 diz o seguinte, que sempre que for convocada a sessão extraordinária, o presidente vai ter que comunicar aos deputados e com a publicação no diário, bem tranquilo, tá? Aí a gente vai para o 102, que a duração das sessões extraordinárias será de 2 horas e 30 minutos, improrrogáveis. 103, galera, sessões públicas. 104. Nas sessões solenes, a ordem dos trabalhos ela vai ser estabelecida pelo presidente. Fechou? 105. Como que você pode ter uma sessão suspensa? Então, primeiro, conveniência, tá? Segundo, acordo das lideranças. E terceiro, falta de quórum, tá? E aí, o que acontece? Aí, falando de falta de quórum, é o seguinte... são aguardados 15 minutos. Se esses 15 minutos passarem e continuar com falta de quórum, aí sim vai ser dada falta aos ausentes. Legal? Parágrafo 2º. A suspensão da sessão não determina a prorrogação do tempo da ordem do dia. Beleza? 106, galera, diz o seguinte, que a sessão da Assembleia será levantada se acontecer o quê? 1. Tumulto grave. 2. Homenagem a memórias daqueles que faleceram. Aí você tem uma série de hipóteses, né? Presidente, República, vice, presidente do Senado, presidente da Câmara. Então, assim, grandes autoridades, tá? O terceiro é quando você tiver menos de 1/4 dos membros presentes. E o quarto, se houver acordo das lideranças. Artigo 107. Os trabalhos da sessão serão interrompidos se houver o quê? O uso da palavra por deputados e deputadas. No caso de falecimento, aí aquelas mesmas autoridades do artigo anterior. Fechou? 108, tá? Seguinte, há requerimento de, no mínimo, 1/3 de seus membros, tá? Aí a sessão pode ser suspensa, levantada ou interrompida. Fechou? 109, galerinha. A Assembleia poderá interromper seus trabalhos para a recepção de altas personalidades, tá bom? Desde que assim se resolva o plenário por proposta do presidente ou de qualquer deputado, tranquilo? 110. O que acontece? Para a manutenção de ordem, o que você precisa
perceber. Então, número 1, ele diz o seguinte, né? Só parlamentares podem permanecer no plenário, tá? Não será permitida aquela conversinha paralela? Esse é o número 2. Tá? O número 3, qualquer deputada falará de pé, tá legal? A menos que, de maneira excepcional, com a devida permissão, ela ou ele fale sentado. O 4 diz o seguinte, o orador deverá falar da tribuna, a menos que o presidente permita o contrário. E o número 5, ao falar da bancada, o orador em nenhum caso pode fazê-lo de costas para a mesa. É bem lógico, né? O 6 diz o seguinte, nenhuma deputada ou deputado pode falar sem pedir a palavra. Somente após, né, a concessão da palavra é que você inicia o trabalho da taquigrafia, que é o quê? São aqueles apontamentos que são feitos para você garantir, né, a integridade do depoimento daquele deputado. Fechou? O 7, galera, diz o seguinte, que se a deputada quiser falar sem a devida autorização, ela vai ter, ele, né, vai ter a devida advertência, tá? E convida o mesmo para se sentar. Se isso persistir, o que vai acontecer? O presidente dá o discurso, deputada, por encerrado, tá? Beleza. Sempre que o presidente der por terminado um discurso, a taquigrafia para os seus trabalhos. O 10 diz o seguinte, vamos dizer que o deputado insiste em falar, então ele será convidado a se retirar do recinto. 11. Qualquer deputado que ao falar vai dirigir a palavra ao presidente ou à Assembleia, tranquilo? E aí o que acontece? Quando você vai se referir no seu discurso a um colega, aí você vai preceder, né, o seu nome e você também vai usar a palavra excelência, fechou? E aí, galera, no início de cada votação, o deputado deverá permanecer na sua cadeira. É também bem simples. O 111, ele diz quais são as hipóteses de, tipo assim, pô, quero falar, né, o deputado, né? Então, como que ele vai, em que hipótese ele vai poder falar? Ele vai para apresentar uma proposição, para versar um assunto de livre escolha, sobre proposição e discussão, questão de ordem, reclamação ou encaminhar a votação. Aí a gente vai para o artigo 112, tá? Que a presença de deputados e deputadas para efeito de conhecimento, né, você vai ter a presença e a ordem. Essa ordem vai ser o quê? Alfabética, tá legal? A gente está falando do pequeno expediente, tá? E aí o que acontece, né? Vai ter um sistema eletrônico e vai ter uma listinha especial. Verificada a presença de 1/4, pelo menos, dos membros, tá legal? Aí você vai abrir a sessão, aí tem lá aquele ditado, né? Sob a proteção de Deus, né? Iniciamos os nossos trabalhos. Em caso contrário, é aquela mesma situação. Caso contrário, galera, vão ser aguardados por 15 minutos. Persiste falta do quórum. O que acontece? Falta dos ausentes. Já falamos lá atrás, permanece o mesmo procedimento aqui. No parágrafo 3º diz o seguinte, que não havendo sessão por falta de número, serão despachados os papéis de expediente. Legal? Fechou. E aí, o artigo 113, ele começa a falar de como vai ser a sequência, né, dos trabalhos. Então, por exemplo, ó, o segundo secretário ele vai fazer a leitura da ata da sessão anterior. Isso a gente já falou aqui, vou repetir, né? A deputada, se quiser retificar a ata, vai fazer uma declaração escrita e aí na ata seguinte será feita, né, a questão da análise, enfim, pelo presidente, tá? Parágrafo 2º, galera, o que o primeiro secretário faz, tá? Ele, depois da leitura da ata, o que ele vai fazer? Ele vai dar conta, né, de quê? De proposições, de ofícios, de representações, de petições, de memoriais, tá legal? E aí um ponto importante que fala o artigo 3º, gravem isso, anota aí. Qual é a duração do pequeno expediente? Máxima 60 minutos, tá legal? Aí o que acontece? Aí a gente tem um outro prazinho aqui, 15 minutos no máximo para a leitura da ata, tá certo? E aí, terminada a leitura da ata, já no parágrafo 5º, o que vai acontecer? A mesa vai dar a palavra aos deputados, né? E aí, nesse caso, o tempo, né, para que você possa discursar não pode exceder 5 minutos, tá bom? Beleza. Aí, galera, artigo 114. As proposições deverão ser entregues à mesa. E aí você vai ter a leitura e o consequente encaminhamento. Quando a entrega verificar-se posteriormente, o que vai acontecer? Vai para a sessão seguinte, salvo aquelas questões urgentes, tá bom? Agora a gente vai para o grande expediente já no artigo 115, tá? Esgotou-se a matéria do pequeno, vem para o grande expediente. Novamente, qual é a duração? Mesma coisa do pequeno, fica fácil de decorar. Máxima de 60 minutos. Artigo 116, tá? Aí o que acontece? Aqui tem uma pequena diferença, que lá tinha aquela questão, né, da palavra por 5 minutos, tá certo? Aí aqui você tem
para 10 minutos a palavra dos deputados e deputadas, tá legal? Você tem as inscrições, né, que você pode fazer de próprio punho em livro especial, e qualquer orador que esteja inscrito para o grande expediente poderá ceder seu tempo para uma deputada ou deputado, inscrito ou não, tá legal? Cuidado com isso. Tá, beleza. Você pode ter uma permuta na ordem de inscrição e, na ausência do orador inscrito, pode acontecer uma representação, tá legal? E aí o líder vai verificar como que será feito esse procedimento. Galera, sessão 3 da ordem do dia. Vamos lá. 16 horas e 30 minutos serão... vai ser dado início às discussões e votações. Primeiro a discussão, depois a votação, tá? Quando houver número legal para deliberar, você passa já direto para a votação, cuja discussão já tenha sido encerrada, como eu falei, né? Discussão encerrada, tem um número, cara, vai para a votação, beleza? Agora a gente já vai lá para o artigo 118, que terminadas as votações, o presidente anunciará a matéria em discussão, dando a palavra para deputado que houver, né, se habilitado nos termos do regimento. O 119 diz o seguinte: como que pode a ordem ser alterada ou interrompida? Por exemplo, posse de deputado, né? Aí tem preferência, adiamento ou em alguma retirada da ordem do dia, tá bom? Parágrafo único diz o seguinte, que durante a ordem do dia só poderá ser levantada a questão de matéria que for apreciada naquele momento, matéria pertinente. Tá? Bom, galera, artigo 120 diz o seguinte, que encerrando os trabalhos, o presidente vai anunciar a ordem do dia da sessão seguinte, tá legal? E ela não poderá ser alterada, salvo expressas exceções aí regimentais, tá bom? O parágrafo 1º, galera, diz o seguinte, que a ordem do dia será organizada pelo presidente da Assembleia, tá bom? E aí o que acontece? Em primeiro lugar, ele coloca aqui uma referência ao capítulo 8 do título 5 desse regimento. Diego, o que é isso? Eu fui lá pesquisar. Isso aí se refere ao convênio aprovado pelo CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, tá legal? Então, esse caso vai ser o primeiro lugar em relação às proposições, tá? E aí depois a gente vai ter o que na sequência? Regime de urgência, regime de prioridade e o regime ordinário, que é o comum. Legal? Aí, como é que são feitas esse ordenamento, né? Então, você tem primeiro votações adiadas, aí você tem toda a subdivisão, né? Que você vai ver que é bem parecido em todos aqui. Depois você tem as discussões encerradas, depois você tem as discussões adiadas, depois você tem as discussões iniciais. E, finalmente, as proposições que independem de pareceres, mas que dependem de apreciação do plenário. Parágrafo 2º, galera, diz o seguinte, que os projetos sujeitos ao referendo do plenário serão incluídos na ordem do dia em último lugar. Então, projetos sujeitos ao referendo do plenário fica em último lugar. Parágrafo 3º diz o seguinte, que dentro de cada grupo de matéria do dia, você tem ali a ordem, né, cronológica de registro. Então, a gente tem o quê? Primeiro, projeto de resolução. Segundo, projeto de lei. Terceiro, projetos de decreto legislativo, né? O quarto aqui está como revogado e depois a gente tem o quê? Os requerimentos. É importante a gente ter esse ordenamento, né? Banca pode tranquilamente trocar um por outro e aí bota uma casca de banana, tá legal? A questãozinha seria bastante difícil aqui, né? Você tem que ter uma decorebinha aqui meio chatinho. O parágrafo 4º, de galera, diz o seguinte, né? Que salvo que não houver nenhum requerimento do Colégio dos Líderes, será permitido a qualquer líder requerer preferência para votação ou discussão. Também me parece bem lógico. Artigo 121, penúltimo do vídeo de hoje. A proposição só entrará em ordem do dia desde que em condições regimentais. Muito lógico. O 122, que é o último, que diz o quê? Que o ementário da ordem do dia, aí vem os avulsos, né? Aí tem os avulsos que serão assinalados obrigatoriamente após o respectivo número. Ou seja, número 1, de quem há a iniciativa. O 2, a discussão que está sujeita. O 3, a respectiva emenda. O 4, a conclusão dos pareceres. O 5º, a existência de emendas. E o 6º, outras indicações. Beleza? Bem tranquilinho, tá? Logicamente que em alguns momentos aqui você vai perceber que a decoreba não tem jeito, tem coisas aqui que você não vai entender, mas é que eu sempre falo, galera, não entendeu, cara? Decora, né? Procura algum mnemônico, alguma maneira de você conseguir entender alguns ordenamentos, algumas sequências aqui do regimento para você não ter problemas na sua prova, beleza? Então a gente finaliza aqui. Amanhã tem mais, tá? A gente vai pro vídeo 9, possivelmente serão 12 vídeos no total para a gente fechar aí
esse regimento interno da LESP, tá bom? Um abraço, valeu, fui!